Ele foi escritor, teólogo, compositor, reformador e talvez a figura religiosa mais conhecida do século XVI. Seu nome, Martinho Lutero. Foi prezado pelas multidões alemãs, porém insultado pelas autoridades da Igreja Romana. Filho de um mineiro rico, explorador de cobre, chegou a talvez ser o principal motivador do maior dos períodos religiosos, sociais, políticos da história europeia. A Reforma. É provável que os europeus que viviam no começo do século XVI tinham pouca noção das mudanças que estavam por arrebatar os conceitos da vida medieval. Calcula-se que 80% deles ainda cultivavam a terra do mesmo jeito que os fizeram seus antepassados por 1000 anos. Contudo, os sinais denotavam que uma mudança era iminente. A invenção da imprensa por Johann Gutenberg, a elaboração do papel e o espírito geral de investigação que a Renascença fomentou. Até o ano 1450, a Europa possuía menos de 100 mil livros. Para o ano 1500, o número havia aumentado dramaticamente a 9 milhões. Uma das maiores consequências do trabalho de Gutenberg foi que a Bíblia cessou de ser o exclusivo domínio dos ricos e do clero. Nas mãos do povo comum, as Escrituras fariam desaparecer a escuridão que envolvia a Europa. Elevando-se acima dos reis e seus súditos, encontrava-se a igreja medieval. Esta era o centro de influência de cada aldeia, cidade e corte no cristianismo. Mas apesar de todo o seu domínio sobre as pessoas, havia algo errado com esse sistema político-religioso. A Europa estava cheia de gente provavelmente educada, de sacerdotes e monges indolentes e amantes de prazeres, que se interessavam mais nos benefícios pessoais do sacerdócio e no poder que eles lhes conferia do que no mesmo bem-estar espiritual daqueles a quem deveriam servir. Os bispos e abades rivalizavam com os reis na suntuosidade de suas residências. Os bispados, isto é, a região em que o bispo controlava, eram vendidos ao que melhor ofertava. De fato, a vida de muitos clérigos tinha chegado a ser um escândalo para a religião. Ensinava-se ao povo que se eles se confessassem em forma regular a um sacerdote, pagassem seus dízimos e ofertas, assistissem a uma missa, participassem em uma peregrinação a um santuário de um santo celebrado ou realizassem algum ato de mortificação corporal, sua salvação estaria assegurada. Já no século XVI, a Igreja havia se desviado da simplicidade, da humildade e do poder espiritual de suas raízes. Então, como foi que tudo mudou? Os primeiros cristãos partilharam as boas novas da vida, da morte, da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré a todo o Império Romano. Eles enfatizaram que a salvação só se encontrava em Cristo e que era uma dádiva recebida pela graça de Deus por fé. Aqueles que lhe obedeciam eram uma parte de sua igreja. Mas logo essa igreja chegaria a ser um forte sobre-ataque. No princípio, a agressão veio da parte externa. Os imperadores romanos como Nero, Trajano e Diocleciano assassinaram milhares de cristãos por sua fé. Aqui no Coliseu, por exemplo, os cristãos foram lançados nas feras para serem despedaçados, enquanto a multidão aplaudia freneticamente.
mas a ameaça maior veio de dentro. No livro dos Atos, encontramos o apóstolo Paulo advertindo aos bispos e anciãos que dentre eles sairiam homens que falsificariam a verdade para conseguir adeptos. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele também alertou a igreja da futura rebelião interna que revelaria o que ele chamou o homem do pecado, que se oporia e se exaltaria sobre tudo o que se chama Deus ou se adora. As advertências de Paulo baseiam-se numa profecia do Velho Testamento. Séculos antes, o profeta Daniel, no 7º capítulo de seu livro, descreveu a ascensão de 4 impérios mundiais, simbolizados por 4 bestas que saíram do mar. Um leão, um urso, um leopardo de 4 cabeças e uma 4ª besta horrível, com 10 chifres. Ele contou como o 4º império seria o mais forte de todos, mas que seria dividido em 10 reinos menores. E desses 10 reinos menores, representados pelos 10 chifres na cabeça da 4ª besta, sairia outro chifre ou reino, que seria mais imponente que os outros. Este faria guerra contra o povo de Deus, levantaria blasfêmias contra o Altíssimo, e até pensaria em mudar os tempos predeterminados e a lei de Deus. O comentário sistemático mais antigo sobre o livro de Daniel foi escrito por Hipólito, um brilhante erudito do 3º século. Ele foi um dentre os que identificaram a Roma como o 4º grande império da profecia de Daniel. Hipólito predisse que a queda de Roma seria o próximo grande evento mundial, seguido pela aparição do Anticristo. Desde o 2º século, encontramos os cristãos orando pela continuidade do Império Romano, para que se adiasse a aparição do temido Anticristo. Cumprindo a predição, esse poder surgiu dentro do Império Romano. Dentre os bispos que haveriam sido nomeados líderes da igreja em diferentes regiões, o bispo de Roma gradualmente assumiu o papel principal. O pastor de Roma, a rainha das cidades, chegou a ser o rei dos bispos. Quase ao mesmo tempo, o número de crenças e práticas que os apóstolos nunca haviam conhecido infiltraram-se na igreja. Introduziu-se a veneração aos anjos, aos santos e a adoração às imagens e relíquias. A observância do domingo, pouco a pouco, substituiu a do 7º dia, o sábado. A doutrina do purgatório foi estabelecida e as orações eram dirigidas a Maria e aos santos. A igreja ensinava que o pão e o vinho da Santa Ceia eram o corpo e o sangue real de Cristo, fazendo da missa um sacrifício. A confissão dos pecados ao sacerdote tomou o lugar da oração simples e direta do crente a Deus para obter perdão. E a igreja somente outorgava perdão àqueles que tentavam expiar os seus pecados através de penitências. Por doações e serviços prestados à igreja, ou como recompensa por boas dádivas, o Papa e seus bispos proviam o que eles chamavam indulgências. Essas podiam reduzir até eliminar o sofrimento dos pecadores no fogo do purgatório. Negando a grande verdade bíblica de salvação pela fé, a Igreja distribuiu os méritos de Cristo, da Virgem Maria e dos santos, oferecendo garantias escritas que eximiam das dores do purgatório. Também se podia comprar de um bispo a absolvição de anos de castigo no purgatório, quando se reparava uma igreja, se construía uma ponte, ou cercava um bosque, tanto como recitando certo número de preces, ou fazendo peregrinações para ver as relíquias dos santos.
Pouco depois da eleição do Papa Leão X, Michelangelo apresentou-lhe com um desenho determinado da Basílica de São Pedro em Roma. E a venda de indulgências chegou a ser um meio atrativo para cobrir as enormes despesas desse empreendimento. Na Alemanha, o Papa encomendou as vendas ao persuasivo monge dominicano João Tetzel. A chegada de Tetzel à fronteira de Saxônia perto de Wittenberg em 1517 desencadearia os eventos que sacudiriam os mesmos fundamentos da Igreja de Roma. Certamente que a Igreja no século XVI havia se afastado da verdadeira fé e necessitava desesperadamente uma reforma. Mas isso requeria alguém que tivesse a coragem de enfrentar a organização eclesiástica mais poderosa que o mundo jamais conheceu. Martinho Lutero era exatamente esse homem. Foi na véspera do Dia dos Santos, no dia 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero decidiu cravar as suas 99 teses na porta da igreja de Wittenberg. A sua decisão não poderia ter sido melhor, porque no dia seguinte os peregrinos se congregariam na igreja para ver a extensa coleção de relíquias sagradas que pertenciam a Frederico o Sábio, reitor de Saxônia. Em exposição, havia um fragmento de madeira, supostamente da Arca de Noé, um pouco de fuligem do ardente forno de Babilônia, um pedaço de madeira da manjedoura de Jesus, alguns pães da última ceia, um galinho da sarça ardente de Moisés e mais 19.000 ossos santos. Mas o mais importante era que ver esses artefatos resultava em indulgências para a redução do purgatório até 1.902.202 anos e 270 dias. Apesar de que Lutero talvez só intentava usar as suas teses para debates acadêmicos, ele não pensou na facilidade do prelo de Gutenberg. No espaço de 2 semanas, as suas teses contra as indulgências, a proclamação do poder papal, foram lidas por toda a Alemanha. Em poucos meses, todos os cristãos conheciam seus escritos. Para Lutero, só a ideia das indulgências era repugnante, pois sendo ainda um monge inexperiente, ele havia chegado a um esgotamento mental e físico, pelo seu ardente esforço para alcançar o perdão dos seus pecados. Se alguma vez um monge pudesse chegar ao céu pela vida monástica, seria eu. Mas ao ler o Novo Testamento, ele descobriu algo surpreendente. Foi descobrir que o perdão dos pecados é uma dádiva de Deus, e não algo que se compra ou se ganha. O reconhecimento dessa exultante verdade da salvação pela fé chegou a ser a pedra angular da Reforma e fez com que Lutero reconhecesse que o clero nunca poderia ser o mediador entre Deus e seu povo, como a Igreja ensinava e praticava. De onde emanaram essas convicções? Não foi por decreto dos papas ou concílios, senão pelo estudo da sola Escritura, da Escritura somente. No entanto, a autoridade papal deu pouco mérito às crenças desse diabo vestido de monge. Ele foi excomungado em junho de 1520 e os seus escritos foram condenados ao fogo. Foi nesse tempo que Lutero concentrou os seus estudos das Escrituras nas profecias de Jesus, Daniel, Paulo e João. Com respeito à ascensão do Anticristo, os capítulos 7 e 8 de Daniel e a descrição de Paulo sobre o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2, receberam atenção especial. Logo em 1521, Lutero produziu sua primeira obra escrita relacionada com a profecia.
Os fundamentos da reforma tinham que estar firmemente ancorados na verdade profética. Ao identificar o Papa como anticristo em 1521, Lutero uniu a sua voz à de muitos ilustres eruditos da Bíblia que existiram antes dele. Homens como o pregador John Millet, que 150 anos antes havia cravado um cartaz à porta da antiga Catedral de São Pedro em Roma, declarando que o anticristo já havia tomado seu lugar na igreja. Poucas coisas neste mundo são mais poderosas que a verdade profética em tempo de cumprir-se. Sendo fortalecido pelas profecias de Daniel, Lutero estava agora preparado para a sua hora mais brilhante. Ao fim de março de 1521, ele recebeu uma citação do novo imperador do Sacro Império Romano Carlos V para comparecer diante dele na dieta ou parlamento que se convocaria na cidade alemã de Worms. Sentado com os 3 de seus amigos sobre a palha de uma carruagem emprestada, ele entrou na cidade onde a multidão deu-lhe as boas-vindas. Me pergunto como o tivessem tratado hoje. A audiência tomaria lugar num local perto da grande catedral. O que uma vez foi um majestoso edifício já não existe. Mais de 400 anos atrás era uma estrutura magnífica para essa assembleia. Hoje só existe um jardim, mas o lugar foi marcado por esta placa. Nunca antes, em nenhuma época, um humilde monge havia comparecido em frente de tantos reis, príncipes, nobres, deputados, embaixadores, barões, senhores do reino, bispos e prelados da igreja. Lutero não tinha nada mais que a sua fé em Cristo e as Escrituras. Quando lhe pediram que desdissesse dos seus escritos, ele pronunciou as palavras que sacudiram o mundo. A menos que as Escrituras e o meu raciocínio me convençam, eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, porque eles se contradizem. A palavra de Deus cativou a minha consciência. Eu não posso, nem quero retratar-me em nada, porque ir em contra da consciência não é correto, nem prudente. Mantenha minha palavra, não posso mudar. Ajuda-me, Deus. Amém. Um só monge contra a antiga e quase universal opinião da humanidade, mas essa consciência, cativada pela palavra de Deus, jaz no coração da reforma da igreja. É notável que na dieta de Worms, Lutero não foi acusado de ensinar uma nova heresia, senão de apoiar a opinião de outros que vieram antes dele. Dentre eles estava o estudante inglês John Wycliffe, que foi chamado a estrela da manhã da reforma. Wycliffe dedicou-se ao estudo da verdade conforme ele encontrou nas escrituras em latim. Ao ser nomeado mestre da Universidade de Balliol, em Oxford, ele muitas vezes pregava na faculdade e foi-lhe dado o título de doutor do Evangelho. No seu estudo sobre Daniel, ele também identificou o sistema papal como um anticristo. Mas os seus comentários contra o clero fizeram com que fosse despedido de Oxford. Para a surpresa dos bispos ingleses, isso não diminuiu a sua influência. Como reitor aqui em Lutterworth, Leicestershire, ele continuou convidando ao bispo, ao clero, à nobreza para reformar a igreja. A maior contribuição de Wycliffe foi talvez a supervisão da primeira tradução da Bíblia para o vernáculo inglês. Isso formou o fundamento para a reforma que se seguiu e acendeu uma luz na Inglaterra que jamais se apagaria. Wycliffe faleceu em dezembro de 1384, ao sofrer um ataque enquanto dirigia uma santa ceia aqui em sua igreja.
Seus ossos foram exonerados e queimados uns 40 anos mais tarde, por ordem do Conselho de Constância. As suas cinzas foram então lançadas nesse riacho, chamado Swift, que deságua no rio Avon. Rio Avon ao Sevner, o Sevner até o mar, assim como a obra de Wycliffe, como as águas se estenderá. Um dos que foram influenciados pelo ensino de Wycliffe foi o reformador tcheco John Hus. Assim como Wycliffe, Hus identificava que o povo de Deus não está confinado às decisões dos concílios, pois estes estavam em conflito com as leis de Cristo. Para Hus, a Bíblia era a autoridade suprema. Em 1412, ele foi posto sob a interdição do rei. Hus declarou que isso aconteceu-lhe por ter pregado a Cristo e o Evangelho e ter exposto o anticristo. Quando foi chamado a responder à acusação de heresia, o imperador Sigismundo prometeu-lhe salvo-conduta até Constância. Mas ao chegar ali, o levaram à prisão. O mesmo Concílio de Constância que havia ordenado a exumação dos restos de Wycliffe condenou Hus à fogueira no dia 6 de julho de 1415. Em todas as idades, Deus dispôs de fiéis testemunhos das verdades do Evangelho. Apesar de nem sempre perceber essas verdades com claridade ou sem erros, eles amaram a Deus e a sua palavra e seguiram a verdade como a haviam conhecido. O profeta Daniel usou as imagens literárias de uma besta e de chifres para profetizar a ascensão e a obra do grande sistema religioso apóstata que perseguiria a minoria dos fiéis de Deus. E no capítulo 12 de Apocalipse, o apóstolo João também usou símbolos para descrever a experiência do povo de Deus nas mãos desse poder. Ele conta o terrível conflito entre um grande dragão vermelho e uma mulher formosa e sua descendência. O dragão é identificado como uma antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. A mulher formosa representa a Igreja de Deus. O começo desse conflito está descrito em Gênesis capítulo 3. Deus disse à serpente que ele poria inimizade entre ela e a mulher, entre a sua semente e a dela. Agora em Apocalipse 12, João vê a continuação dessa guerra de ódio entre a serpente e o dragão e a mulher. Ele descreve a mulher como uma vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela está retratada como esperando ansiosamente o nascimento de Jesus. O dragão também espera esse nascimento. Quando os seus atentados contra o menino varão são impedidos, ele volta-se à mulher ou à igreja. Os seus ataques são similares aos que ele inferiu a Jesus. Primeiro com uma perseguição e morte, e logo através do sistema religioso, que enterrou a verdade de Deus sob tradições. Mas o revelador não nos deixa lamentar o sofrimento dos descendentes da mulher. Ele explica como Deus preservaria a sua igreja em áreas pouco habitadas, simbolizadas pelo deserto. Ambos, Daniel e João, previram a perseguição do povo de Deus com o mesmo período de tempo. No caso de Daniel, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Do mesmo modo, em Apocalipse 12, verso 6, lemos: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Mas será que eles denotavam dias literais? Por mais de 2000 anos, os estudiosos da Bíblia haviam reconhecido o princípio dia por ano. Muito antes do nascimento de Cristo, os judeus que traduziram o Velho Testamento ao grego foram os primeiros em aplicar esse princípio no livro de Daniel. Desde o século XII, os escritores cristãos também identificaram os 1260 dias como 1260 anos. Durante esse tempo, a igreja fugiria do dragão, mas Deus prepararia um lugar seguro para o seu povo.
Um dos lugares onde as verdades do Novo Testamento foram preservadas do crescente poder do bispo de Roma foi no norte da Itália. Ao fim do século IV, Ambrósio, o bispo de Milão, proclamou uma teologia evangélica que é difícil de diferenciar daquela estabelecida pela fé protestante 1000 anos depois. Aqui nessas planícies e montanhas, ao ocidente de Milão, as testemunhas ainda aferravam-se às doutrinas da Igreja Apostólica e não estavam de acordo com as crescentes superstições e perversões da Igreja. Cláudio, o bispo de Turim, que muitas vezes chamava de protestante do século IX, também defendeu autoridades das Escrituras. Estes vales e montanhas de cercania chegaram a ser um refúgio para talvez as testemunhas mais antigas representando a igreja no deserto, os valdenses. A sua devoção e perseverança preencheram algumas páginas mais brilhantes da história da igreja. Muitos disseram que o nome Valdenses é derivado de Pedro Aldo, quem fundou o grupo Poor Men of Lyons, no fim do século XII. Mas a história mostra que os grupos evangélicos do norte da Itália defenderam os ensinos da Igreja Apostólica muito antes da chegada de Waldo. Do lado de fora da sede da Igreja Valdense, em Torre Pellice, encontra-se esta estátua de Henrique Arnaud, que no século XVII foi o famoso líder dos valdenses, ou Vaudois, como eram conhecidos. Ele uma vez disse do seu povo: em verdade, os valdenses são descendentes daqueles refugiados da Itália, que pregaram o evangelho ali depois de São Paulo, e depois fugiram do seu belo país, como a mulher mencionada no Apocalipse, a essas montanhas agrestes, onde até hoje passa o evangelho de pai para filho, com a mesma pureza que lhe foi pregado a Paulo. Os historiadores afirmam que nem a engenharia mais avançada poderia ter adaptado esses vales de melhor maneira para o propósito de oferecer refúgio aos fugitivos. Cada um se une ao outro com uma sequência de câmaras entrelaçadas que juntas formam uma única fortaleza de incrível resistência. E foi para esta fortaleza, preparada por Deus, que os valdenses fugiram durante os 1260 anos de supremacia papal. No âmago dessas montanhas está situada a região mais importante de todos os seus vales, o Pra del Torno. Era este vale, regado pelo rio Agrona e coberto de milharais, pastagens, de árvores frutíferas e enormes castanhos, que os valdenses com frequência vinham quando atacados pelos seus inimigos. Era aqui também que os seus missionários eram instruídos, no colégio de Barbes. Aqui, a Bíblia era o seu único livro de texto. Nos séculos antes da invenção do prelo, eles decoravam evangelhos inteiros e muitas das epístolas. Aqui, sobre esta antiga mesa de pedra, os estudantes de Barbes, um após outro, transcreviam as escrituras ao vernáculo romântico, pois os valdenses foram um dos primeiros povos da Europa em obter a tradução das escrituras. Mais tarde, disfarçados de vendedores ambulantes, os valdenses viajaram pela Europa Central e Meridional. Ocultando cópias do Novo Testamento em suas roupas, lhes era possível deixar aos seus clientes mais que apenas conforto material. Vendo que os valdenses cresciam em número e influência,
A Igreja de Roma começou a inquietar-se muito. Reconheceu que, se permitissem a expansão do movimento, chegaria a superar tudo aquilo que Roma havia levado séculos para realizar. A terrível fúria dos inquisidores papais começou a princípios do século XIV. Os simples e pacíficos valdenses chegaram a ser parte da Igreja do Deserto, como João, o Revelador, tinha predito. Mas assim como a mulher do Apocalipse 12 foi socorrida pela terra, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, assim as montanhas protegeram os valdenses durante as cruzadas contra eles. As densas florestas, aparentemente intransitáveis, cadeias montanhosas e o isolamento dos seus vales serviram como as suas únicas defesas. Quando as suas aldeias e igrejas foram periodicamente destruídas, as muitas cavernas entre as rochas vieram a ser as suas casas e catedrais. Esta caverna encontra-se no Vale de Agrona, não muito longe de Pra del Torno. É conhecida como a Igreja da Caverna, e não é muito difícil ver porque os inimigos dos valdenses tinham dificuldade para encontrar esconderijos. Deve ter sido um tempo espantoso, mas também de comovedora fraternidade, enquanto os vizinhos de todas as partes se reuniram para encontrar conforto e segurança, aqui embaixo, nas entranhas da terra. Em 1487, apenas 4 anos depois do nascimento de Lutero, o Papa Inocente VIII decidiu purificar os vales de seus habitantes, prometendo a remissão de todos os pecados daqueles que se alistassem para a cruzada. Ele prosseguiu, formando um grande exército sob o comando de Alberto Catânio. Catânio acampou seu exército à raiz do Castelluccio, perto da Torre de Pellice, a capital do vale. Esperando impedir o desastre, os valdenses mandaram 2 dos seus homens para encontrá-lo. Se os valdenses esperavam intimidar a Catânio com um acesso direto, eles estavam equivocados. Dividindo as suas forças em 2, Catânio mandou uma companhia para o Vale de Pellice para atacar as aldeias de Villaro e Bobbio e para forçar os habitantes a fugir para as montanhas. Ele ordenou a outra companhia a seguir pelo Vale de Agrona até Pra del Torno, onde esperava encontrar-se com os outros. No entanto, o caminho para o Pra estava quase bloqueado pela barricada. Isto era uma muralha íngreme que cruzava o vale, e a única entrada era uma trilha tão estreita que apenas 2 homens podiam cruzá-la lado a lado. Hoje é suficientemente espaçosa para que o trânsito passe. Aqui em Pra del Torno, os valdenses reuniram-se para existir uma vez mais. Antes eles oraram, entregando as suas vidas a Deus. Enviaria Deus um anjo para bloquear o caminho do invasor? Ou se extinguiria a chama vacilante da verdade de Deus para sempre? Enquanto o exército de Catânio preparava-se para cruzar o Estreito Desfiladeiro, os valdenses notaram uma pequena nuvem formando-se perto das cumes da montanha. A nuvem cresceu e escureceu-se rapidamente, até finalmente cobrir o vale. A densa névoa causou confusão imediata. Tomando vantagem da circunstância, os valdenses escalaram pelas sendas secretas até estar acima dos invasores e começaram a arremessar grandes pedras sobre os soldados.
Em meio do pânico resultante, as forças de Catânio começaram a lutar entre si, até que quase nenhum homem restou. Já em 1530, a notícia da reforma que estava abrangendo toda a Alemanha, Suíça e França alcançou os povos dos vales valdenses. Chegou num tempo quando eles eram poucos e estavam desanimados, mas ouvir desse novo exército de campeões lhes fez lembrar as glórias passadas. Os reformadores suíços também se alegraram ao descobrir uma igreja biblicamente firme, com uma história tão longa. Decidiu-se convocar uma Assembleia Geral para determinar a relação entre a Igreja dos Alpes e a Reforma. Em 1532, a histórica Assembleia reuniu-se em Chanfron, esse campo aberto, perto de Plas del Torno. Embora nem todos concordaram em todos os pontos da doutrina, a preeminência da Bíblia foi reafirmada. Os valdenses prometeram cooperar com a Reforma traduzindo as Escrituras ao francês. A tarefa caiu sobre o Leviton, um parente de João Calvino. Constituía um presente apropriado de parte de uma igreja que devia a sua existência através dos séculos à estrita fidelidade aos princípios básicos deste livro. Tragicamente, as perseguições aos valdenses não cessaram com a Reforma. Em verdade, se intensificaram nos anos que se seguiram, chegando ao auge no século XVII. O tempo curou a cicatriz do grande massacre de Páscoa em 1655. No entanto, a lembrança ficou permanentemente gravada nas mesmas pedras e fissuras do enorme Castelusso. Esta placa indica a posição da caverna à raiz do Castelusso, que tantas vezes protegeu o povo valdense durante as perseguições. No final de abril de 1655, os povos dos vales fugiram ao seu refúgio uma vez mais. Mas esta vez, os descobriram. Um por um, homens, mulheres e crianças foram arrastados das profundidades e lançados ao terrível precipício. Toda a Europa protestante reagiu com mágoa e pêsame. O cego poeta inglês John Milton escreveu um dos seus mais poderosos sonetos em lembrança dos mártires do Castelusso. Vinga, ó Senhor, os teus santos massacrados, cujos ossos jazem espalhados nas frias montanhas alpinas. Eles que guardaram a verdade antiga tão pura, quando nossos pais adoravam troncos e pedras. Não te esqueças. Em teu livro grava os gemidos dos que foram as tuas ovelhas, e no seu velho aprisco, mitigados pelos piamonteses sanguinários, que lançaram mães e crianças ao abismo de pedras. Seus lamentos os vales repetirão aos montes, e estes ao céu.